Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o grupo de louvor. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 4, a partir do verso 24. A hora que o louvor estava louvando o Senhor me deu essa palavra. Vou ler aqui junto com os irmãos nessa tradução João Ferreira, que é mais fácil. Amém? Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o Rei meu Senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva com os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passarão 7 tempos, que é 7 anos, por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. E quanto que o rei foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiver conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Só tem aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, que nesta noite, Pai amado, não aconteça de ninguém sair do trono para o pasto, porque Davi saiu do pasto para o trono, mas o orgulho de muitos aqui dentro da igreja, e Deus manda eu pregar, vai tirar você do trono para o pasto, e ficará como o animal do campo, e o capim será o teu alimento, e o orvalho será a tua cobertura. Que nessa noite, Pai, o espírito de humildade esteja sobre a igreja, sobre o altar, sobre os obreiros, sobre as visitas, sobre os membros, em nome de Jesus, Pai. Uma palavra rema, uma palavra revelada, porque o rei Nabucodonosor achou que era o braço dele, que era a força dele, que era do jeito dele, mas o Senhor é aquele que vive e que reina para todo sempre. E Deus manda dizer: você que não está olhando na cara do teu irmão, e experimenta subir o altar, porque Deus me dá ordem para te mandar descer, e eu te mandarei descer, e tu saberás o peso da mão de Deus. Se queres o teu ministério, se reconcilia com o teu irmão. Se não se tirar tirado, Deus vai tirar. Deus vai tirar. E como animal do campo ficará, até que se passe 7 anos, 7 tempos, e Deus te coloque de volta. Assim vos diz o Senhor. Amém. Pode sentar. Deus me deu essa palavra. Deus fala com o profeta. Deus mostra o que a gente não quer ver. E ali Deus me mostrava um coração assim, ó, duro. Então, Deus manda pregar. Reconcilia, senão aqui tu não vai pisar mais. Labrachere bahai. Decanamasuri me canta la machia. Deus falou pela boca, deu um sonho para Nabucodonosor. E ninguém interpretou, somente Daniel. E até quando você vai perder mais o quê? O que mais você quer perder? O orgulho e uma grenguena. Pior que o tétano, não tem vacina. Não tem vacina. Já veio um irmão e eu fiquei sabendo que ele ficou triste comigo. Não sabia.
Não sabia que o irmão tinha ficado triste comigo. Imediatamente orei e mandei uma mensagem para o irmão, pedindo perdão daquilo que eu nem sabia. Fiz a minha parte. E por que você, muitas vezes, não quer pedir perdão para o teu irmão? E você vai tocar o quê, cantar o quê, pregar o quê, louvar o quê? E mais o quê vai perder? E o irmão falou amém. E eu sei que no tempo certo, Deus vai curar a ferida do coração dele. Porque o apóstolo Paulo falou assim, ó, o bem que eu queria fazer, eu não fiz. Mas o mal, sem querer, eu fiz. Paulo falou, a gente não está imune de errar. Só que a gente tem que saber ser humilde. E Nabucodonosor não foi humilde. Ele ficou como um animal do campo. A Bíblia diz que nasceu pelo, as unhas cresceram, ele comeu capim, ele andou como um cavalo. Porque ele falou, eu não mudo. Você não é o crente, Gabriela. Eu sou assim, meu jeitão é assim. Se você está fazendo isso e está ensinando seus filhos, você está fora do evangelho. Está fora. Jesus volta hoje, a porta vai fechar para você. Você está entendendo? Perder a salvação. A salvação. Olha quantos pecados eu e você fez. Tribulação, bebida, prostituição, mentira, engano. E Jesus nos perdoou. Teu sangue não está na minha mão. E se subir aqui, Deus mandar eu mandar você descer, eu vou mandar. Porque um dia eu estava em Ourinhos, São Paulo. E Deus mandou eu virar para um pastor e falar, desce. No meio da congregação. Eu estava pregando. E eu falei, eu não vou fazer isso. Fui lá e falei baixinho no ouvido do pastor. Há muitos anos ele pegou e desceu. E Deus falou para mim, eu mandei você falar alto. E Deus falou para mim, a próxima vez você me obedece. No outro dia do congresso, nós viemos de Igaraçu, do Tietê, para Ourinhos. No outro dia do congresso veio uma irmã de Sorocaba. E ela fez o que eu não fiz, minha cara foi no chão. Ela veio para louvar uma missionária. E ela falou, e antes de eu louvar, eu tenho que falar algo. Desce! Não fala, eu quero falar com ninguém depois do culto. É você e Deus. É você e Deus. Quem tem ouvidos, ouça. E se você que está aqui, está entendendo a visão, abra os olhos do cego. Abra os olhos do cego. Porque se você não fizer, Deus também vai cobrar de você, profeta. O que a Bíblia diz? O profeta que avisar e a pessoa não fizer o certo, ele está livre. Mas se ele não avisar e a pessoa cair no buraco, Deus vai cobrar do profeta. E Deus toca onde dói, viu, igreja? Deus toca onde dói. Ah, mas Deus é injusto. Não, porque Deus sabe que às vezes o coração da gente está fora do peito. Né? Deus vai lá e espreme. E já faz dias que meu coração está fervendo. Já faz dias que eu estou vendo assim, ó, uma malignidade no coração, falta de perdão. Gente, você pode ter tomado um tapa na cara. Jesus me levou à cruz mais pesada. Eu tenho certeza que ninguém aqui deu um tapa na sua cara, né? Jesus foi cuspido, Jonathan. Jesus teve morte de cruz, de vergonha. Se não fosse essa morte, nós não estaríamos aqui. Eu sou indigna de estar aqui. Eu estou aqui pela misericórdia, gente. Quem é digno aí? Taca a primeira pedra, mas taca na minha cabeça. Quem é o santarrão aí? Taca a primeira pedra. Todos nós temos pecados. Sim ou não, igreja? Todos nós. Agora, peça perdão de verdade. Não só para calar a boca de pastor. Que a minha boca só Deus cala. A minha boca só o Pai cala. Só Ele cala. Ele já me livrou de bala. Ele já me livrou tudo que Ele quis livrar. E o dia que Ele achar que é o dia, Ele vai fazer. Está na hora de nós ter uma reflexão.
E principalmente nós que estamos aqui, ó. Cada tijolo aqui, o irmão Paulo não está aí, mas tem mais obreiro aí que participou dessa construção. Todos os tijolos que estão aqui debaixo do meu pé, foi orado um por um. Eu ganhei esse tijolo que está aqui do altar, eu ganhei. O resto da igreja comprou, mas esse tijolo aqui eu ganhei do seu Louvel. Você lembra? Que ele deu aquele tijolo para mim, dono do barracão. Falou, você quer esse tijolo? Eu falei, opa, com certeza. Eu orei um por um. O dia que nós mudar daqui, eu quero que seja uma igreja aqui. Porque esse altar é próspero. Esse altar é próspero. Eu vou profetizar de novo. Só não está tendo prosperidade quem não está obedecendo o que está saindo do altar, viu? Você está obedecendo só 50%, não. Você tem que obedecer. É próspero. Já tirou pessoas da sarjeta. Já curou HIV, câncer. Esse altar já fez coisas que nós nem imaginamos. E vai continuar fazendo. Porque eu não vou engolir, irmãos. Deus tem passado a minha casa na moinha. Deus tem passado a minha casa na moedora. Eu não vou engolir. Amém? Porque Deus é bom. Quero dar uma oportunidade para o irmão Emerson estar trazendo uma palavra para o Senhor nessa noite. Logo em seguida, o diácono Américo também prepara uma saudação. Reflita. Não fica pensando, ai, está me atacando. Não, eu tenho mais coisa para fazer. Amém? Pensa assim, Senhor, o que tu queres falar comigo, Pai? O que tu queres? Fala para o Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Se humilha! Paz, irmãos, amém? Como é bom estar na casa do Senhor, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, eu quero ler até o versículo 7 com os irmãos. Uma palavra que tem falado muito comigo, tem me incomodado bastante e me feito refletir bastante também. Eu vou ler aqui na minha tradução, irmãos. Capítulo 13, do 1 ao 7. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem a esperança e sempre se manifesta firme no Senhor.
Irmãos, eu posso conhecer isso aqui de Gênesis, Apocalipse, mas se eu não tiver amor, nada adianta. Se eu tiver um coração que mantém rancor, nada adianta. Se eu tiver um espírito de divisão, nada adianta. Nada adianta. Nada adianta. Eu vou falar para os irmãos que antes dessa palavra vir aqui, essa palavra veio para mim, porque eu tenho passado por momentos em que Deus tem me questionado sobre o meu amor. E Deus sabe, e muitas pessoas sabem que eu tenho passado. E Deus tem me cobrado sobre perdão. Porque se eu não perdoar, irmão, eu não vou subir. Se eu manter rancor, eu não vou subir. Se eu manter um espírito de divisão, eu não vou subir. Eu não vou subir. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra para vocês, para reflexão da igreja. Porque aquele que deu o maior exemplo de amor, ele se deu por mim e por você, e a gente não merecia isso. Mas ele fez o maior exemplo de amor, que foi morrer por nós numa cruz. E mesmo um criminoso que pediu para ele: Senhor, lembra-se de mim. Lembra-se de mim. Ele lembrou, ele não falou assim, ó, você é bandido bom e você é bandido morto. Ele se lembrou dele e falou: ainda hoje estará comigo no céu. Amém, irmãos? Eu só gostaria de deixar essa palavra, agradecer à pastora a oportunidade. E que Deus abençoe a todos. O irmão Américo está com a oportunidade, depois o Murilo também vai trazer uma saudação para a igreja. Deus está falando, hein? Você vai perder seu ministério por falta de você chegar no seu irmão e falar assim, ó, tão simples, você me perdoa, irmão, ó, Deus abençoe, ó. Não é para você lamber ninguém, para você se enfiar na casa dos outros, não. Agora essa raiz de amargura aí vai te trazer o quê? Doença. Perdoar não é comunhão, você perdoar. Eu já tive que perdoar pessoas que desejou a minha morte. Vim aqui para me orar. Quem tem vida dá vida. Aleluia. Não é? Quem tem vida dá vida. As missionárias estão aí, já colocaram macumba no altar. Nós estamos vivinhas para a glória de Deus. E perdoamos para a glória de Deus. Liberamos o perdão. E que essa pessoa se converta e venha para Cristo. Agora eu vou deixar entrar em nós um sentimento tão mesquinho, tão pequeno. Não quero nem me lembrar de quem me feriu. Não é? E eu já passei por isso. Eu já tive raiz de amargura. Eu estou falando aquilo que eu passei. Aquilo que eu passei. Aquilo que eu falei, não quero conversar, não quero ver, não quero. Eu já passei. E é tão bom a gente ter paz. Não tem dinheiro que paga, né? É ou não é? Amém, irmão? Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Chicote estrala, mas é para curar a alma, viu? Segura que vem mais. Aleluia. Isaías 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Para a gente entrar nessa palavra, a gente tem que passar pelo fogo, pela moinha, porque não existe
vara seca para Deus. Não existe caminho torto para o Senhor. Eu estava ali fora e veio uma pessoa ali, daqui da Redondeza, escutando um louvor que estava tocando aqui para o Senhor, e ele começou a chorar. Eu falei: quer entrar, irmão? Ele estava fedido, irmão. Ele falou: não, eu era levita do Senhor e eu caí. Eu falei: mas quem te levanta não é o homem, é Deus que te levanta. Ele que vai endireitar os seus caminhos tortos. E eu tinha abrido uma palavra lá em casa, a hora que o irmão Emerson falou aqui, o Senhor só confirmou esta palavra, que quem vai endireitar os seus caminhos é o Senhor. Não vai ser o pastor, não vai ser o Mateus, não vai ser os levitas, nem os obreiros, nem as missionárias. É o Senhor que vai endireitar os caminhos. Só basta você continuar na posição. Amém? Deus seja louvado. Eu agradeço a oportunidade. A obra não é só aqui dentro, lá fora. Aqui dentro é tudo preparado, e lá fora? Ontem os irmãos foram levar comida, né, irmão Emerson? O irmão Marcelo não está, né? E é uma obra que muitas pessoas não dão valor, porque aquele povo não tem nada para dar para nós. Tem alguma coisa para dar? Não tem. Não tem nada para dar. Só que é uma obra que enche a nossa cabeça de fogo. Porque a Bíblia diz: quem dá ao pobre empresta a Deus. E o altar deve alguma coisa? Não. Ele devolve como livramento. Ele dá saúde para a família, cura as nossas feridas. E a gente dá valor olhando lá fora. Quantos desviados lá fora, irmão Emerson? Acho que uns 70% dos moradores de rua conhecem a palavra. Mas por que caíram? Orgulho. Por que Satanás caiu? Orgulho. E Deus fala assim, ó: você não precisa, só um abraço, um aperto de mão, esse demônio ele vai cair por terra. Sabe, as portas vão se abrir, aqueles papéis eles vão ser liberados. Rabá, xereca, rabadai. Mas ó, não vai embora da igreja hoje. Chega naquele irmãozinho e fala: irmãozinho, eu quero te pedir perdão porque eu me magoei com você. Seja sincero. Você me feriu, eu fui fraco, deixei entrar. Você me perdoa, abraço, acabou. Você vai ver amanhã as portas assim, ó, escancaradas, as coisas desenvolvendo. Né, Celcinho? Não é bom as coisas desenvolver? Quantos que levanta contra você? E você está aí, ó, pleno, né, Dag? Quantos que levanta contra a família, Carol? Você vai ficar lembrando de quem está com pedra? Você tem que prosperar e abençoar. A Bíblia diz para nós orar pelos nossos amigos, pelos nossos. Orar, não é juntar, mas nós temos que orar por eles. É bíblico. Orar só para quem eu gosto é fácil. É fácil para mim orar para Rô, para mim orar para Adão, para o Américo, para a Fabrícia, para Rô. É tão fácil, eles estão sempre comigo, ó. Top. Eles estão sempre ao meu redor. Faz uma comidinha para mim de vez em quando. Ixi, coisa boa é orar para eles. Mas orar para quem fala mal de mim, quem me calunia meu ministério, me chama de falsa profeta, de nariz empinado. Sempre que eu estou uma das primeiras a chegar, sou a última a sair. Eu vou ficar com raiva de quem me chamou de nariz empinado. Vou nada, eu vou orar para eles, Edmilson. Sabe por quê? Cada um dá o que tem. A Marina fala: a mãe é boba. A mãe fala que não vai orar, mas daqui a pouco está orando, né, filha? A mãe é boba, ela fala. Mas não é boba, é que tem algo maior dentro da gente, é algo missionário. É algo assim que transpassa essa linha. Quantos, Fábio, que te xingaram? Se nós for pensar isso aqui, acabou a igreja, filho. Fecha as portas, vamos embora para a feira vender pastel. E até lá tem que mostrar os dentes. Quer pastel? Carne? Pizza? Vai fazer cara feia na feira, fica sem um cliente. Tem que virar essa página. Amém? Irmão Murilo com a oportunidade. Logo em seguida o meu marido com a oportunidade de trazer uma saudação. Hoje o Espírito Santo falava comigo. Cadê o Murilo? Aê, Murilo. Paz do Senhor, igreja. Pega, pai. Vou falar um pouquinho sobre obediência. 2 Samuel 6, eu quero ler do 1 ao 7.
Mas primeiro eu vou dar uma introdução aqui, só para a igreja saber o que estava acontecendo, né? Então, o livro de 2 Samuel ele começa ali com Davi descobrindo que o rei Saul tinha morrido. A Amalequita foi e deu a notícia para ele, achando que ele ia ficar contente, mas Davi não se alegrou com isso, que Saul também era um ungido do Senhor, né? E ele lamentou então por Saul e por Jonatas, né? Na sequência, então, até então só Davi, né, não era rei ainda, ele consultou ao Senhor, muito importante, ele consultou ao Senhor para ver o que ele faria. E o Senhor deu a direção para ele para ir até Hebrom, e lá ele foi ungido rei sobre Judá. Enquanto isso, Abner, o comandante do exército de Saul, ele unge Isbosete, um dos filhos de Saul, ele unge o rei sobre Israel, com exceção de Judá, óbvio, né? E isso gera uma guerra, né? Entre Davi e entre a casa de Saul. Depois de um tempo, Abner ele acaba abandonando Isbosete, e Abner, que era forte ali, né? Ele era o comandante do exército. E após Abner abandonar Isbosete, então ele faz um pacto com Davi para entregar Israel na mão dele, mas isso não se consolida antes da morte de Abner. Ele foi morto por Joabe, por vingança. Na sequência, então, Isbosete ele é assassinado por 2 de seus oficiais, pessoas de confiança dele. E eles foram também correndo da notícia para Davi. E Davi, da mesma forma, ele não se alegrou com isso. E também mandou matar os 2. E na sequência disso, no capítulo 5, Davi foi ungido rei de Israel. Então na sequência ele conquistou Jerusalém. Jerusalém estava sob o domínio dos jebuseus. E daí ele constituiu Jerusalém a capital de Israel. Então ele virou rei sobre toda a nação. E na sequência os filisteus, ouvindo que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, eles sobem para guerrear contra Davi. E Davi novamente ele consulta o Senhor para ver se ele atacava os filisteus ou não. E Deus entrega os filisteus na mão dele. E na sequência novamente os filisteus sobem contra Davi e ele usa uma outra estratégia. E Deus também entrega. E Deus tinha novamente, né, aprovado o ataque. E daí a gente chega no capítulo 6, que fala assim, ó, eu vou ler aqui, tá? Mais uma vez, Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Baalim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Só um parênteses aqui, igreja. Em 1 Crônicas 3, ele também fala dessa passagem, e lá fala que Davi consultou os capitães. Só que lá, você vê que fica claro que ele não consultou nem ao Senhor e nem aos levitas. Eu já vou chegar, só é importante saber disso. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, e Uzá. Que ficava em Gibeá. E Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Então os 2 filhos de Abinadab estavam conduzindo o carro novo. E eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus. E Aiô seguiu adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor, com toda sorte de instrumentos feitos de madeira de cipreste, também com harpas e com saltérios, e com adufes e com cornetas e com símbolos. Então eu fico imaginando a igreja, devia ser uma festa. Eles tinham acabado de retomar Jerusalém, eles tinham derrotado os filisteus, e agora eles estavam buscando a arca. E daí a gente chega no versículo 6. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá, o filho de Abinadab, ele estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiam. Só que ele não era um levita, né?
E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por causa do seu erro. E ali ele morreu junto à arca de Deus. Então, igreja, a importância de obedecer. Não importa se a intenção nossa é boa. Eu tenho certeza aqui comigo que as intenções de Uzá, elas eram as melhores possíveis. Ele só não queria que a arca caísse. Mas ele desobedeceu. Porque os levitas, eles podiam carregar a arca, né? Isso está lá em Números 4:15. Só que eles também não podiam tocar na arca. Não é simplesmente eles pegarem e carregar, não. Eles tinham umas hastes que eles encaixavam nos grilhões para poder carregar a arca nos ombros. E daí, eu só quero finalizar rapidinho. Em 1 Crônicas 15:12. Se eu acho aqui. Isso, então, agora sim, Davi fez o correto. Ele chamou os levitas e disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Agradeço a oportunidade, igreja. Vai estudando que logo você vai pregar. Uzá, ele era da tribo dos coatitas, só para os irmãos entenderem. E só podia tocar na arca, levar o varão da arca, a tribo dos levitas. Né? Igual o Murilo falou, ele tinha boa intenção. Mas de boa intenção, o inferno está cheio. E aí quando ele colocou a mão na arca, Deus fulminou ele, abriu uma ruptura de 5 centímetros no peito dele. Cheio de boa intenção. Porque não era para levar a arca em carro, era para levar nos ombros dos sacerdotes da tribo de Levi. Então não adianta você fazer o que não é para você fazer. Né? Faz aquilo que Deus colocou para você fazer. Ah, porque eu quero fazer. Não. Quem faz tudo não faz nada. E ainda corre o risco de ser fulminado. Fica na posição que o Senhor te chamou. Amém? Cadê o Anderson com a oportunidade? E o irmão Celcinho, se ele tiver um testemunho para contar. Não? Aí você está em bênção para contar, hein? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Ai, que lindo! Em Lucas 3:3. Em Lucas 3:3 diz assim: e João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso é em Lucas 3:3. Ali logo à frente, em Lucas 3:31, o próprio Jesus, quando foi comer na casa de um publicano e foi questionado, ele respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Jesus, basicamente, a Bíblia toda vem chamar o homem ao seu arrependimento. De pecador, o mundo está cheio. Jesus não veio buscar santo aqui. Santo sobrou bastante lá em cima ainda, eu creio. Então, todos nós devemos buscar todo dia, todos os dias, o nosso arrependimento. Tem aquele arrependimento do qual nós precisamos, segundo Paulo, nos confessar, mas nem todo mundo consegue se confessar com o seu padre, com o seu pastor ou com o seu irmão, como o próprio Paulo disse. Mas confessa-te a Jesus no teu quarto, com o teu joelho dobrado. Você consegue, e faça isso até o seu coração se aliviar, e você vai ver a diferença. A cidade de Nínive foi, contra a vontade de Jonas, anunciada que iria ser destruída. Jonas fugiu, foi para dentro da baleia, tentando não fazer isso, mas acabou indo. Foi lá e anunciou a Nínive que ela ia ser destruída, contra a vontade dele. Nínive se arrependeu, entre aspas. 2 anos depois, Nínive foi destruída, como Jonas havia dito, que não ia durar o arrependimento dela.
Mas ainda assim, Deus deu 2 anos a Nínive para se arrepender. Ou seja, Deus nos dá um tempo, mas esse tempo não é infinito. Então apressem-se. Essa é a minha palavra. Apressa-te. Deus está levantando a nova geração. Batizaram no mesmo dia Murilo e o Anderson. E você está esperando o quê? O que você está esperando para fazer a obra de Deus? Hã? Não, eu quero ficar só no banco. Deus não te chamou. Ele te chamou para anunciar as boas novas. Só que para você, Deus está falando de perdão o tempo todo. Você vai protelar a tua bênção. Até quando? Até quando você vai empurrar com a barriga? Igual ele falou, vai chegar uma hora que não vai dar tempo. O arrependimento é para os vivos. Lá no caixão ninguém vai pôr o microfone fundo. Arrepende. Sabe qual que era o discurso de João Batista? Arrepende, raça de víbora. João Batista chamava nós de raça de víbora. Se você não tiver nenhum pecadinho, mas nenhum, próximo culto você traz um monte de pedra. Porque tem muito santo e pouco pecador. Muito pastor e pouca ovelha. Muito comandante, pouco navio. Se você não comandar os seus próprios sentimentos e deixar os teus sentimentos te afundar, como que você vai comandar uma empresa? Como que você vai comandar uma igreja? Uma família? Deus não dá. Por isso que aqui na igreja é o momento da gente ser peneirado. Daqui sairão, daqui sai muitos empresários, pessoas que têm sucesso. Só para lembrar vocês, terça-feira nas Déboras é sucesso. Sobre sucesso. Eu não quero. Você tem para o seu marido. Busque para o seu marido. Busque para o teu filho. Pelas minhas orações antes do ano ser crente, pelas minhas orações da Marina, por várias vezes ele foi o vendedor número 1 do Brasil. Vendia milhões. Ele está aí. Pelas minhas orações. O que você tem esperado para orar pelo teu marido, para profetizar na vida do teu marido? Cozinhar feijão, você cozinha todo dia. Estender roupa, você estende todo dia. Cuidar de filho é para o resto da vida. Ele pode ter 40 anos, nós vamos cuidar deles. Mas nós temos que profetizar na vida da nossa família. E tem muita mulher que está deixando a desejar. Nesse culto normal não dá tempo, mas nas Déboras dá tempo. Venha profetizar pela tua casa e pela tua família. Como é um culto tipo de varões hoje, né? Então vou chamar o Mateus para louvar, né? E nós vamos recolher os dízimos. Você. Tadinho, tão tímido. Um santo, né? Não está preparado? Né? De vez em quando a gente vai fazer um culto só com os irmãos, assim. Os irmãos também pregar, né? Ter a oportunidade. Mas não deixe o orgulho arrancar do seu coração. Não dá para ter orgulho e prosperidade junto. Eles não andam junto. O orgulho anda com a miséria. O orgulho faz você cair na mão de agiota. Viu? Orgulho. Agora, quando você é uma pessoa de bom coração e faz as coisas corretas, Deus abre o céu para você. Eu já fui, Deus quebrou meu nariz várias vezes. Eu falo de mim. Eu jogar minha cara no chão, Jana. E eu falei, eu tenho que mudar, engolir a palavra, vomitar o que eu falei que eu não ia fazer. Vomitar e comer. E a gente passa. Só que a gente aprende. E eu aprendi na dor. Enquanto o Mateus vai louvar, eu queria pedir para os obreiros recolher os dízimos e as ofertas da casa do Senhor.
Glória a Deus. A gente brinca tudo, mas é um assunto muito sério. O perdão tem que ser liberado. Então profetiza agora para o Senhor. Fala: Senhor, aquilo que eu não consigo fazer, o Senhor pode. Aleluia. Quem sabe louve. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, mas tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Declare isso para o Senhor, declare isso. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Quem crê nisso, toma posse, toma posse. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Quem sabe louve, 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 louve. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, mas tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo parece ter acabado, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Sim.
Senhor, vem me socorrer. Tu não entendeu ainda que o milagre está na palma da sua mão? Então levante a sua mãozinha e começa a tomar posse. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse, aquilo que eu vim buscar. A cura, o milagre, a libertação, eu tomo posse. A porta aberta que eu vim buscar, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Digo que eu não posso fazer o que eu não posso fazer. Tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. Um milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor. O meu milagre, Senhor. Eu tomo posse. Glória a Deus, aleluia. Santo és tu, papai. Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Soberano Deus e majestoso Pai, aqui estão, Pai, depositados, Senhor, nessa salva, Pai, os dízimos e as ofertas dos seus filhos, Pai. Pai, venha abençoar grandemente, Pai, aquele que ofertou, dizimou, papai. Oh, Senhor, que o Senhor venha multiplicar, Pai, venha multiplicar cada vez mais na vida de cada um, Senhor, porque o Senhor, Deus, é fiel, Pai, para nos abençoar grandemente, papai, em nome de Jesus, Deus. Pai, aqui está o seu filho, Pai, que vai trazer a sua palavra, Senhor, uma palavra, Pai, o qual o Senhor já separou aí no céu para ele falar para nossos corações, Pai. Abençoa grandemente, Senhor, a palavra dessa noite. Abençoa, Senhor, Deus, entrega tudo para os nossos corações, o que nós precisamos ouvir dos céus, Pai, em nome de Jesus. Abençoa grandemente a família dele, Pai, o ministério dele, a empresa dele, papai, os filhos, Pai, Senhor, o qual o Senhor salvou. Cada um está aqui para escutar a sua palavra, cada um está aqui, Pai, porque foi promessa do Senhor na vida desse homem, que o Senhor ia trazer a família dele toda para a casa do Senhor, e hoje ele tem a oportunidade de pregar, e os seus filhos estão aqui para escutar a sua palavra, papai, em nome de Jesus, Deus. Abençoa grandemente, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, Pai. Aleluia, Deus é bom demais. Amém, irmãos. Hoje no culto dos Déboros, né? Hoje só os homens tomou conta. Mas Deus é tremendo, porque Deus usa todos eles. O interessante é que a palavra do Senhor que eu tenho estudado, tenho trazido para essa noite, começou desde o início, e todos foram pregando um pouco dela. Então se confirma no que Deus tem preparado para nós hoje. Mas como culto dos Déboros não é uma coisa tão... não é leitinho, tá, irmãos? Nós vamos pegar um pouquinho de feijão com arroz. Nós vamos comer um pouquinho, comida um pouquinho mais forte. Vamos entender alguns propósitos do qual nós temos que tomar jeito, né? Amém? Vamos abrir a Bíblia por enquanto, só para uma introdução, em Provérbios 28, no versículo 13. Provérbios 28, no versículo 13. Vamos falar sobre pecado, como já tem dito. O Wander já vem abrindo a palavra como João Batista, né? Já veio abrindo o caminho. Então, Provérbios 28, no versículo 13. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Vamos ler de novo só para entender. O que encobre, o que esconde, o que oculta,
as suas transgressões, seus pecados, as suas falhas, os seus erros, nunca, segredo da prosperidade. Você quer prosperar, irmãos? Não encobra o seu pecado. Não encobre, não esconda. Amém? Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia do Senhor, porque o Senhor vai julgar da maneira dele, da forma dele, não do que o homem julga, mas da maneira que ele julga. Amém? Pode se assentar, irmãos. Aleluia. E aí nesse contexto, vamos avoar um pouquinho sobre as páginas da Bíblia. Eu sempre gosto de anotar, de riscar, de marcar todos os textos, porque um dia que eu precisar novamente, eu sei aonde está, aonde mais ou menos fica. Eu procuro a marcação e consigo lembrar das pregações no qual mexeu comigo e transformou a minha vida. Então eu recomendo, irmãos, que tenham essa oportunidade, ou tenham esse costume, esse é um ótimo costume. Então no Provérbios 28 diz assim: aquele que encobre as transgressões, aquele que esconde o seu pecado, aquele que tem um pecado oculto. Irmãos, existem 3 formas da gente pecar, 3 situações que a gente pode pecar. Eu quero dizer para você, aquele que foi salvo, aquele que aceitou a Cristo como um Salvador, você foi salvo, porém o seu pecado te leva à doença, às transgressões, à ansiedade, a várias coisas. Por quê? Porque, como eu disse aqui nos casais, quem esteve aqui, tem aquele pessoal da internet não, da TV, que são aqueles acumuladores. Já viu aqueles acumuladores? Eles vão comprando tanta coisa e vão jogando dentro de casa e vão acumulando e vai acumulando aquilo. Aí eles vão andando só em caminhos dentro da casa onde não tem nem como andar direito. Mas aquilo vai ficando velho, aquilo vai estragando, porque nada ele joga fora. Ele não joga fora nenhum tipo de alimento, ele não joga fora nenhum tipo de embalagem, ele não joga fora nada. Ele só adquire, e a casa dele fica então muito cheia de lixo. E aquele lixo traz moscas, doenças, traz rato, traz aranhas e tudo mais. Então aí o que ele tinha que fazer? Aí vem aquele pessoal, convence ele do pecado, convence ele do erro, convence ele que precisa se livrar daquilo. E aí eles começam a fazer o processo de tirar o lixo da casa. Porque, irmãos, se eles entrassem lá e só apenas detetizassem, ia resolver? Não iria. Às vezes por algum momento, às vezes só por um instante, às vezes as moscas iam parar de voar, às vezes os bichos não apareceriam mais. Mas se o lixo continuar lá, o que acontece? Volta tudo de novo. É assim o pecado oculto nas nossas vidas. Se você é aquele que teve um pecado e esconde e guarda, ele é um lixo no qual traz as moscas, traz as doenças, as perseguições. E no mundo espiritual, traz os demônios, irmãos. Todo pecado, ele leva a alguma parte espiritual, ou seja, ele te leva ao pecado, e esse pecado leva a um demônio. E esse demônio, às vezes, a gente costuma dizer que é um demônio de estimação. Por quê? Que nem a pastora falou, eu nunca mudo, eu sou assim, eu não mudo. Ou seja, eu não jogo o meu lixo fora, eu vou ficar com ele aqui, então o demônio vai ficar comigo. É assim que nós agimos. Irmãos, então tem 3 formas que nós podemos adquirir um lixo para nós. Primeira das formas é por rebeldia. Por nós somos rebeldes, aí nós pecamos e ainda confirmamos, não, é assim mesmo que eu sou assim. A rebeldia nos traz o pecado. A rebeldia contra a palavra do Senhor, contra a igreja, contra a organização, contra o irmão, contra o pastor, contra o dízimo, seja qual for a sua desculpa, a rebeldia te traz um pecado. Mas tem a outra forma, que é a imaturidade. Quando você não conhece as escrituras, quando você é bebê na fé, você não começa a entender as coisas do mover de Deus, aí você acha que aquilo não serve e começa também a adquirir o seu lixinho espiritual. Essa também é mais uma forma de pecar, falta de conhecimento da palavra.
E a última, por ignorância, por não saber nada da palavra. Pecamos também. Mas isso não importa. Vai acumular os bichos da mesma forma, você sabendo ou não sabendo. Então hoje o Senhor vai abrir a sua mente. Nós vamos trazer à luz algumas coisas que se diz relativo a isso. Mas para que a gente entenda sobre isso, vamos contar uma história que está em 1 Samuel 11, no capítulo 11 e 12. A história de Davi. Que Davi que se adulterou com Betseba. É uma história conhecida. É uma história que nós sabemos como ela é. Então, primeira coisa, o rei era primavera, era para que os reis estivessem na guerra, mas Davi não estava na guerra. Davi resolveu tirar uma folga, né? Falou, eu vou ficar em casa, né? Às vezes nós somos convidados a um evangelismo, convidados a uma mata, uma jejum, oração, e você prefere ficar em casa. É pecado? Não, não é pecado ficar em casa. Só que quando a gente está longe do aprisco, quando a gente está longe da brasa, a tendência é que Satanás ele começa a atacar você. Então Satanás ele começou a envolver aquele homem através de uma situação chamada de encantamento. Sabe como que funciona o encantamento, irmãos? O encantamento é assim, ó. Você homem, ó, puxada de orelha. Você homem, você não elogia sua esposa. Você não elogia ela, a roupa que ela tem, o cabelo, as unhas. Você não elogia ela. Você não tem a capacidade de reconhecer o quanto ela é importante para você. Você não tem a capacidade de levantar a autoestima dela todos os dias. Aí o que o diabo faz? Lá no emprego dela tem aquele cara fortão, bonito. E o cara simplesmente fala assim, nossa, você está linda. Olha o encantamento, o diabo começa a trabalhar na mente. Sabe por quê? Porque o homem começou a deixar de ser sacerdote na casa. Ele começou a deixar o diabo tomar conta. Porque a mulher, irmãos, ela tem que escutar isso. Não é dizer assim, eu já conversei com muitos homens, os homens sabem falar assim, ah não, ela já sabe que ela é bonita, ela sabe que eu gosto dela. Não, você tem que dizer, irmãos. Eu tenho um costume, para eu não esquecer dos elogios, eu apelidei a Leila de linda, porque toda vez eu chamo ela de linda, então eu não esqueço. Então é uma estratégia, talvez para vocês sirvam também, porque eu sou bem esquecido. Então são alguns costumes para poder manter as coisas funcionando. Então se você olhar no meu celular, é linda, fala, oi linda, tudo bem? Eu atendo dessa forma, por quê? Para que ela não esqueça que para mim ela é muito linda. Como o under é para pastor, né? Vocês já ouviram várias vezes, né? Amém? Então o encantamento na vida de Davi começou dessa forma. Ele longe da brasa, longe da guerra, longe dos seus afazeres, o diabo começou a armar uma cilada para ele. E ele por um acaso foi no terraço olhar e viu que tinha uma bela mulher tomando banho. Ele falou, nossa, aquela mulher, né? E outra coisa, ele tinha muitas mulheres. Ele não precisava. Mas aí, com a sua autoridade de rei, ele pediu para que ela viesse até, buscassem ela. E perguntou quem ela era. Ela falou, essa aqui é mulher de Urias. É um Eteu, um dos seus lá da guerra. Mas mesmo assim, ele deitou com ela e se adulterou com ela. Irmãos, o que aconteceu com Davi? Davi então, que aquele encantamento da situação, ele falou assim, ó, o seguinte, tudo deu certo, né? Eu tive os meus prazeres, está tudo certo, tudo dentro do conforme, da forma, eu sou rei, eu mando e desmanda. Essa é a autoridade que ele tinha, de como rei, que Deus tinha colocado ele naquele lugar. Mas aí, veio uma notícia de Betseba, falou assim, ó, avisa o rei que eu estou grávida. Aí a coisa ficou feia. Sabe por quê? Porque o pecado que estava oculto começou a aparecer as suas garras. O pecado que estava oculto começou a aparecer as moscas. Começou a aparecer os bichos. Aí o que se faz? Agora, meu Deus, misericórdia, agora eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que resolver esse problema. Aí entra a mentira. Aí ele começa a burlar uma situação para que a mentira sobrevenha e ele não sobre para ele. Então ele manda buscar o Eteu. Ele manda buscar Urias.
Mas Urias, fiel ao rei, ele não se deita com a sua esposa. Então não tinha como se firmar nisso, não tinha como ocultar a sua mentira, não tinha como fazer. O que ele fez? Pensou uma maldade um pouquinho maior. Um pecado foi aumentando, o lixo foi acumulando mais ainda. E aí ele resolveu matar Urias. Para poder ter essa mulher, para poder resolver essa situação. Muitas vezes, irmãos, com a gente faz dessa forma. A gente peca, a gente transgride, a gente até adultera, a gente até faz coisas erradas, faz negócios errados, e aí você faz o quê? Começa a burlar para que isso não apareça. E a tendência disso é aumentar a mentira e aumentar os bichos, os demônios que você está atraindo para a sua vida. Eu tive a oportunidade nessa semana de conversar com uma amiga, e a amiga dizendo que, não sei se acontece aqui, mas a amiga dizendo que ela escondia o dinheiro do marido da empresa que ela trabalhava. Então ela tinha uma empresa, o marido também, o marido administra, mas ela pegava uma parte do dinheiro e escondia. Abriu uma conta particular, e aí o pessoal que pagava por aquela conta, então não ia para a conta dos dois em conjunto. Errado? Às vezes sim, às vezes não. Não sei como é a vida do camarada, eu não sei se ele é não sei. Mas é um pecado, porque é um pecado oculto. E eu conversando com ela ali, e o Senhor me incomodando, porque sabe por quê? Ela começou a falar assim: eu preciso proteger esse lugar, eu tenho que colocar câmera, eu preciso, porque aqui passa muito andarilho, pode ser que entre aqui, faça mal comigo, vem aqui, pode roubar minhas coisas, e ela com a mala cheia de coisas dentro, indo embora para casa todo dia, levando os equipamentos, com medo de ser roubado. Irmão, eu quero te dizer que o pecado oculto faz isso. Ele começa a te aumentar o medo. As suas mentiras começam a fazer para que não seja descoberta. Então a ansiedade começa a te seguir. Você começa a se preocupar. Por quê? Porque o próprio Satanás tem toda a autoridade nessa situação. Porque uma vez que você está no financeiro, no caso dela, ocultando as coisas, você abriu uma janela na parte financeira para o diabo tomar isso. E aí, irmãos, conversamos muito sobre isso. E ela muito rígida, ela falou assim para mim, irmãos. Eu falei assim: você está com um demônio doméstico, você está cuidando dele, você que não quer abrir mão dele. E ela falou assim para mim: é assim mesmo e vai ficar assim. Amém. E ali nós conversando, eu falei: Senhor, o Senhor não vem aqui para mim perder essa briga. Aí se passando as conversas, e ela foi falando da vida, foi falando. Aí alguns minutos eu conversava com ela de novo: mas e aí, esse pecado, você vai continuar com ele aberto? Você vai continuar com ele escondendo isso dele? Mas ele não vai, ele já deve estar sabendo. Irmão, mas só existe uma forma do pecado ser anulado: confessar. Primeira coisa, se arrepender. Isso é onde que Deus nos perdoa. Agora, confessar, onde Deus nos cura. Por isso que chama-se culto de cura e libertação. O processo não tem outro. É necessário que eu me arrependa dos meus caminhos e confesse. Aí eu sou liberto. Mas com muito tempo, chegou no final, nós oramos e ela entregou para o Senhor o que ela estava de errado e prometeu a mim dizer ao marido. Mas amém, Deus já começou a obra naquele dia. Mas na vida de Davi foi a mesma maneira. Ele começou a se encobrir. Ele começou a cobrir. Aí quando Urias morreu, o que aconteceu? Ele pegou, esperou o luto acabar. E está em Samuel 11, no último versículo. Esperou acabar o luto e chamou ela para morar no palácio. Quando nasceu, então o bebê, 9 meses. Irmãos, quanto tempo durou esse encantamento? 9 meses. Às vezes, irmão, eu quero te dizer que o pecado que você escondeu, não importa os anos que você escondeu. Se ele está oculto, ele está te trazendo doenças, enfermidades, ele está te trazendo angústias, ele te faz mentir todas as vezes que entra no mesmo assunto, porque o próprio Senhor quer te libertar, mas você continua segurando aquele demoninho de estimação. E aí então Davi,
tomando posse daquilo, falou: agora a minha vida está tranquila, Urias não existe mais, agora ela é minha mulher mesmo, não tem problema, o filho é meu também, sem problemas. Aí Natan, o Senhor mandou o Natan, falou: vai lá conversar com meu. E ele conversando então com Davi, falou: Davi, eu venho te trazer uma causa para você julgar. Você, como rei, na autoridade de rei, você tem o direito de julgar o povo. Então tinha-se um homem rico e um homem pobre. Esse homem rico tinha muitas ovelhas, mas o homem pobre só tinha uma. Cuidava dela com todo carinho. Ela cuidava até dentro de casa às vezes. Ela tinha nome, ela tinha aquelas etiquetinhas com nome no peito. Ou seja, ela era de casa, ela era dele, ela só tinha uma. Fazia parte da família às vezes, chamada até pelo nome. E aquele homem rico, com várias, recebeu amigos forasteiros na casa dele, e ele queria fazer uma festa. Então o que ele fez? Pegou-se a ovelha daquele homem para oferecer aos seus amigos. Davi se levantou do trono muito bravo, falou: como assim? Esse cara é digno de morte, e que nele devolva 4 vezes mais o que ele roubou. E Natan, cheio do Espírito de Deus, falou assim: esse homem é você. Então Davi, foi ali que ele abriu os olhos, depois de 9 meses, que ele abriu os olhos e viu o pecado que ele tinha. O pecado de Davi, abra para mim em Salmos 32, porque depois desse acontecimento, ele foi escrever o Salmo 32, e a gente vai começar a entender algumas coisas que acontecem quando nós ocultamos o nosso pecado. Vamos começar do 3, deixa eu ver, do 3. Davi, então, ele começou a orar ao Senhor, e ele escreveu esse salmo. Ele falou assim: quando eu guardei o silêncio, quando eu tinha escondido, quando eu guardei o silêncio, envelhecer os meus ossos pelo bramido em todos os dias. Eu quero te dizer, irmãos, que ele começa, esse pecado que você esconde, esse pecado que você oculta, isso que te leva a ter uma doença nos ossos, é entranha, é interno, isso vem de dentro, a perseguição, a falta de sono, aquilo que te leva a continuar mentindo para que continue escondido, isso é uma doença nos ossos, irmão. Então Davi, diante de Deus, falava: Senhor, me perdoa, porque isso está doendo nos meus ossos. E Davi pedindo para o Senhor: Senhor, me perdoa do que eu tenho feito. As consequências do pecado ele também levou, mas o perdão dele, por quê? Porque ele confessou. Ele abriu o coração para o Senhor e falou: Senhor, eu pequei contra ti. E eu imagino, não tenho certeza, mas eu imagino que ele deve ter chegado para o Senhor e falar: Senhor, eu pequei contra ti, mas foi porque eu quis mesmo. É um pecado que eu gosto, é um pecado que eu amei fazer. Irmãos, nós temos que ser muito corajosos para falar isso para o Senhor. Porque por muitas vezes, irmãos, para que eu possa libertar dos meus pecados, eu orei para o Senhor dessa forma. Não é que nós somos perfeitos, não é que eu não tenho pecado, não é que eu não magoe alguém, não é, minhas falhas. Mas quando eu chegava para o Senhor, eu falava: Senhor, eu estou pecando contra ti, só que eu gosto disso. O que o Senhor pode fazer para me ajudar, Senhor? Porque eu não consigo me livrar pelas minhas forças, porque não é pelas minhas forças, é pela sua. O Senhor pode, como foi cantado aqui, só Ele pode. Então, essa história também é uma coisa interessante. Por que será que Natan contou uma história sobre ovelhas? Por que será que Natan fez um enredo usando ovelhas? Porque Davi sabia como apacentar uma ovelha. Porque quando ele estava lá no início, quando Deus chamou ele, ele estava cuidando das ovelhas que nem era dele. Lá no início ele não pecava, ele não fazia erro algum, mesmo não tendo nem nada sobre ele. Agora ele, na autoridade de rei, ele tomou posse e achou que era o bambambam da coisa. E aí ele entrou em pecado, entrou em desgraça.
Quantas vezes, irmãos, nós recebemos alguma coisa do Senhor e esquecemos de onde nós viemos? A autoridade que nós recebemos da onde nós estamos, subimos no altar e esquecemos de onde nós viemos. E aí nós começamos a humilhar os irmãos, a desfazer dos irmãos, a entristecer eles. Irmão, da onde o Senhor te tirou? Você deve ter esquecido da onde o Senhor te tirou, porque Davi esqueceu. O Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha uma intimidade com o papai. Só que quando ele chegou na autoridade de rei, ele começou a esquecer alguns pecados, que aquilo já não fazia mais problema para ele, até ele entender que o Senhor cobrou o pecado dele. E aí Natan falou assim, ó, você lembra quando apacentava suas ovelhas? Você lembra de onde você veio? Porque quando você não era rei, você não tinha capacidade de fazer isso, porque você amava o papai. Você honrava o Senhor, mesmo as ovelhas não sendo sua. As ovelhas tiradas da boca do leão, tirada do urso, tirado, encarado, matado o urso e o leão, porque as ovelhas não eram dele, porque ele honrava a Deus e o seu pai. Mas o cargo que ele tinha, ele esqueceu de onde ele veio. E às vezes na nossa vida da mesma maneira, nós começamos a esquecer de onde a gente veio. A gente começa a esquecer só porque eu sou um cantor, eu sou um músico, eu sou um pregador, eu sou o irmão que intercede, ou eu sou só um porteiro, ou eu sou só um cara que pega a chave lá na fora, ou um cara que abre, que vai, não interessa. Quando o cara pega um cargo, ele se acha o bambambam, irmão. Da onde o Senhor tem tirado nós? Aleluia. No versículo 4. No 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Irmão, às vezes a luta que você está passando, você está orando para o Senhor te libertar desse cativeiro. Só que será que não é a mão do Senhor pesando sobre você? E aí você está orando para o Senhor, Senhor, está pesado, tira a sua mão. Não, não posso, você tem que liberar o seu pecado. Você precisa se libertar dele. Você precisa deixar no altar hoje. Hoje ele não pode mais fazer parte da sua vida. Precisa se confessar para o Senhor, para que a mão dele saia sobre ti e comece a te abençoar. Porque a palavra do Senhor diz que você só vai prosperar se você não tiver transgressões. Porque uma vez que você tem pecado e transgressões, esquece da prosperidade. E não estou falando de prosperidade financeira. Eu tive uma oportunidade, uma vez um irmão, falando sobre dízimo. E aí, nós trabalhávamos ali, numa empresa, e ele falava, você dá o dízimo para a igreja, tal, tipo assim, aquele julgamento de sempre, né? Você é crente, então você dá o dízimo, tal, dessa forma. Aí eu falei, sim, dou o dízimo. Ah, então você ganha tanto, você dá tanto, olha que loucura, ele falava. Eu falei, mais ou menos dessa forma. Naquela época, vamos colocar, fosse um salário mínimo, mais ou menos isso aí. Então, lá, salário mínimo o quê? 1.400 hoje? Não, salário mínimo, salário base 2.000? Então, vamos lá, R$151. Esse era o dízimo. E ele achava um absurdo, você ganha isso aí, ainda dá metade, dá um pouco para a igreja, para aquele povo, para aqueles pastores ladrão, era assim. Aí eu perguntei para ele assim, irmão, você ganha bem mais que eu. Ele ganhava muito mais que eu, mas muito mesmo. Ele já era mecânico, era auxiliar ainda na época. Aí eu falei para ele, tá, quantos que você gasta de farmácia? Aí ele começou, porque eu sabia da história. Mulher com problema, filho com problema, ele adorava um remédio. Não podia tossir que estava comprando remédio. Aí ele gastava quase o meu salário em remédio. Aí eu falei para ele assim, sabe o que é prosperidade? É que os meus filhos não conhecem remédio. Os meus filhos não sabem o amargo do dipirona. Irmãos, é uma coisa tão simples. É tão simples. Porque a prosperidade não é dinheiro. A prosperidade é nós estarmos bem o tempo todo, o Senhor cuidando, para que as coisas não quebrem, que o carro não estrague, que a casa não quebre, que você não fique doente, que não gaste com nada que seja vã. Isso é prosperidade.
Então, o que te faz, irmãos, você manter esse pecado oculto e não receber a prosperidade que o Senhor tem preparado para você? E Davi, muito rápido em entender, muito rápido. Quando ele percebeu, muito rápido, modo de dizer, 9 meses, né? Mas quando ele entendeu, aí ele colocou lá no primeiro, agora coloca o primeiro. Aí ele começou assim o salmo para o Senhor: Senhor, bem-aventurado, feliz é aquele, a felicidade é aquele que é alegre, aquele que tem o gozo, aquele que levanta cedo, dando bom dia para o sol. Ele está falando isso, ó, bem-aventurado é aquele cujas minhas transgressões são perdoadas, e cujo pecado é encoberto, mas encoberto pelo sangue de Cristo. Irmão, o segredo está aí. Por que você não prospera? Por que que as doenças te seguem? Por que a ansiedade? Por que o medo do amanhã? Será que é aquilo que te cerca? Aleluia. Tudo, irmãos, tem consequências. Uma das consequências que nós vemos agora, que eu vou fazer rapidinho, se vocês quiserem anotar, vai ser interessante. Um pecado de imoralidade sexual. Imoralidade sexual, os vidinhos que os homens costumam ver, coisinhas que não são, fornicação, sexo antes do casamento, coisas que não são do Senhor, tudo que são de imoralidade sexual, tudo que aquilo que é feito fora da aliança, tudo que aquilo que te enche, aquilo que é ruim, aquele lixo que você compra achando que é bom e deixa guardado, e aí ele começa a te usar, fazer bicho. O que o Senhor diz sobre isso? 1 Coríntios 6, no versículo 18 ao 20, se vocês quiserem anotar, pode anotar. 1 Coríntios 6, do 18 ao 20. Então são pecados, fugir da fornicação. Quem não sabe, fornicação é sexo antes do casamento, fora da aliança. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio. Então, irmão, isso é um pecado que às vezes pode ter acontecido, mas eu quero te dizer que pecado não vence, pecado não prescreve, pecado não é esquecido. Isso é uma vez que você abriu a porta para o diabo, essa porta é dele. Se você abriu, hoje é o dia de você entregar para ele. Por quê? Porque a tendência disso aqui é relacionamento frio no casamento. É relacionamento que não prospera, que não tem amizade, que não tem nada. Vive brigando em casa. Vive com contendas. Um fala uma coisa, o outro fala outra. São pecados ocultos, são lixo guardado. São lixo que são escondidos. Que hoje está o Senhor mostrando para você que há uma necessidade de jogar para fora. Às vezes você tem passado isso no seu casamento e não tem entendido, porque a mão do Senhor continua pesando, e você ora, faz campanhas, só que isso não tem a ver, porque a mão do Senhor está pesando. É a mesma coisa de você orar para uma tempestade que o próprio Senhor fez. Ele te deu a tempestade e você vai orar para Ele para cessar, mas foi Ele que deu. Então, irmãos, há uma necessidade de entregar. Entregar, irmão, o divórcio. O divórcio é pecado, irmãos. Por quê? Porque você chamou uma testemunha para poder te falar que era para sempre, até a morte. E aí você tem levado esse pecado oculto, esse pecado guardadinho para o seu novo casamento. Não é que seja bênção, não é isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer que você precisa confessar que você pecou contra o Senhor e entregar nas mãos deles, que Ele vai começar a renovar o seu casamento. Então a imoralidade sexual em 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O que habita em vós, proveniente de Deus, é o que? Não sois de vós mesmos. Vocês não pertencem a vós mesmos, vocês pertencem ao Senhor. Próximo. Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e o vosso espírito, a quais pertence a. Então, irmão, se pertence a Deus, se não tem pecado, se você entregou para o Senhor, tem lógica de nós estarmos doentes, ansiosos,
frios, como que é? Tribuloso. Tem vantagem? Não, irmãos, porque se o meu culto do Senhor, se o meu espírito está ligado com Ele, se a minha alma está falando com Ele todo dia, como que eu posso transgredir o Senhor, irmãos? Como que eu posso transgredir um homem que me amou primeiro, sem eu conhecer Ele? Como que eu posso transgredir um homem que pagou por um sangue que eu não tinha como pagar, irmãos? E aí eu escuto daquela mulher, falou assim, eu não vou fazer, eu vou continuar dessa forma. Aquilo me doía, porque eu não conseguia entender. Falei, pô, ela não consegue ver o que Cristo fez. Ela não consegue ver que o amanhã não pertence a ela. Pode ser que ela seja levada hoje, ela vai para o inferno, irmãos. Eu quero te convidar a deixar isso no altar do Senhor. Tudo aquilo que não pertence, aquele lixo, vamos arrancar para fora. Que nem aqueles caras do reality lá. Eles vêm primeiro para convencer a você a pôr o lixo para fora. Ele primeiro convence, ele não vai chegando e tirando, porque o cara não vai deixar. Então ele primeiro convence a você. Mas tem um outro pecado, pecado de álcool e drogas, vícios, aquilo que te entorpece. Eu quero te dizer, irmãos, que muito das obras feitas por Satanás, ele pede primeiro o álcool. É um início para você poder começar a ter uma entrega aos demônios. Então o álcool, ele tem essa capacidade de te ligar a uma porta de demônios. Olha o que o Senhor fala em 1 Coríntios, então, agora do 6, do 9 ao 10. O que o Senhor fala sobre isso? Deixa eu só conferir, é isso mesmo? 6, 9, 10, Não sabeis que os justos não hão de herdar, os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Próximo. Não erreis, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, aqueles que proferem a maldade na boca, sempre amaldiçoando o outro, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Irmãos, nós não estamos aqui dizendo que nós somos santos, não. Pecado nós temos todos os dias, e o Senhor, Ele vai nos revelando toda vez, e a gente vai vendo, achando que está bom. Quando Deus liga a lanterna assim, a gente vê que tem mais sujeira ainda. Então a gente vai começando a entregar ao Senhor. Então eu quero te dizer, irmãos, que se você teve essa relação de entregar no álcool, na bebida, nos vícios, e não conseguiu se libertar, eu quero te dizer que o Senhor hoje te liberta, mas contanto que você confesse. Confesse da forma que eu fiz. Senhor, eu não consigo, porque é muito bom aquela gelada. Senhor, é bom, não é ruim, porque senão ninguém tomava. Só que o Senhor te liberta, não é eu que te liberto. A palavra do Senhor diz que é a palavra e o próprio Senhor que te liberta. Mas aqui nós estamos alertando que uma das maldições, um dos demônios que entra no seu lar, tem uma porta aberta através do álcool na sua casa. Então, se você quiser tirar esse lixo para fora, hoje também é o dia. Esse lixo precisa ser tirado. Agora, pecados de derramamento de sangue. Irmãos, o que nós entendemos sobre derramamento de sangue? Em Mateus 19, do 16 ao 18. Mateus 19. Eu acho interessante de falar dos pecados e das consequências que a própria Bíblia diz que é. Porque não tem como você contradizer o que a palavra do Senhor está dizendo. Então vamos lá. Diz assim no 16: Eis que alguém aproximou-se dizendo, disse, bom mestre, que bem farei se conseguir a vida eterna? Seguinte. E ele lhe disse, por que me chama de bom? Bom senão um só, aquele que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os meus mandamentos. Disse-lhe eis, quais? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirá falso testemunho. Mas ele diz, não matarás. Irmãos,
Matar é uma coisa um pouquinho pesada, e Deus vai me ajudar em terminar no tempo hábil, e eu quero simplesmente mostrar para vocês que há uma necessidade de libertação nessa área, no qual Deus me encaminhou para essa palavra hoje. E eu quero te dizer, irmãos, que o aborto é um dos derramamentos de sangue no qual está tendo até legalizado, irmãos. E eu quero te dizer a maldição que isso traz na vida de nossa. Porque o próprio Davi, quando ele matou Urias, a palavra diz que da casa dele jamais apartará a espada. Então começaram a morrer todos os seus descendentes, de uma forma cruel. Por quê? Porque foi aberta uma porta de derramamento de sangue. Irmãos, qual que é a herança que isso traz? A Bíblia nos direciona que ela nos traz esterilidade. Ou seja, a minha descendência morreu ali. E com o tempo, orando, buscando, luta, tudo difícil, tudo complicado. Um dia um homem chegou na minha vida e começou a falar para mim sobre paternidade. E eu comecei a falar para o Senhor: Senhor, não fui pai o suficiente. Senhor, eu não consegui ser um pai quando ele precisou de mim, tão indefeso, e eu agi contra. Tão difícil foi. E o Senhor chegou para mim e falou: mas eu te perdoo hoje. Eu quero te dizer que grandes coisas o Senhor fez a partir daquele dia que Ele começou a quebrar aquela maldição que eu cometi, aquela maldição que eu trouxe para o meu lar. Só que o que aconteceu? A autoridade que o diabo tinha na minha casa era de esterilidade. O que ele fez? Ele levou os meus 2 filhos para homossexualidade. Está aí a história. Como que seriam os meus descendentes? Fala para mim, como que vai ser? E às vezes nós não entendemos porque tudo isso acontece. Às vezes nós não entendemos por quê? Porque a mão do Senhor está sobre o meu pecado. Mas eu quero te dizer, irmão, que Ele é aquele que perdoa. Eu quero te dizer que é aquele que cura. Ele é aquele que te resgata lá do fundo e te fala: ó, você errou, mas eu te amo. Eu paguei um preço por você. E com muita luta, irmãos, a briga com o Senhor, sarando principalmente a minha vida, principalmente a vida nossa. E aí quando os outros falam assim: ó, você é do Ministério de Casais, irmãos, a gente apanhou demais, mas demais. E o Senhor falou assim: mas é assim que forja a ferramenta. A ferramenta só se forja batendo na força. Por quê? Porque se você confronta, você tem a autoridade, porque você foi liberto nisso. E eu comecei a entender, o Senhor começou a me encorajar, falou: ó, você tem autoridade sobre isso. Até que um dia nós estávamos numa vigília aqui, que o Senhor deu até a direção dos cultos dos casais. Eu orei para o Senhor, mal derramei em choro. E eu falei: Senhor, eu quero que cesse a esterilidade da minha casa. Eu quero que hoje, Pai, os meus descendentes começam a ser colocados à prova. Os meus descendentes já começam com nomes, já começam a ter sonhos, já começam a ter crescimento. Já começam os meus descendentes começaram a vir, porque hoje, Pai, eu quero que cesse a esterilidade na minha casa. Confessei todo o pecado para o Senhor. E o Senhor foi fiel, irmãos. Os irmãos é aqueles que viram as coisas acontecer na minha casa. Às vezes não viram a história. Nem a pastora sabia disso. Não sabia de onde essa história estava todo vendo. Mas quando o Senhor trouxe todos os meus para casa, aí eu vi que o Senhor fechou a porta e falou: Satanás, você não tem mais autoridade. Você não tem mais autoridade nessa família. A esterilidade hoje cessa. Não tem mais a autoridade. O Senhor é bom demais.
Aleluia. Em Isaías 53, para a gente encerrar. 53, do 5 ao 6. Mas ele foi ferido por causa das nossas, moído por causa das nossas, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos, aleluia. É assim que o Senhor me chamou, é assim que Ele te chama hoje. Vamos nos colocar de pé, irmãos. É assim que Ele te chama hoje. Hoje é o dia que você vai abrir o coração para o Senhor e falar: Senhor, eu pequei contra Ti. Aquele pecado oculto, Senhor, mesmo que eu goste dele, mas eu preciso desfazer. Mesmo aquilo que não tenha, Senhor, que me atrapalhe o meu caminhar, as coisas até hoje que a luz clareou na minha mente, o Senhor é aquele que vai abrir. O Senhor hoje vai tirar a esterilidade da minha casa, vai tirar aquilo que não procede mais, que o diabo não tenha mais autoridade. Todo o lixo de casa eu quero arrancar e colocar: Senhor, eu quero confessar a Ti, e preciso que o Senhor pague pelo preço da cruz. Irmãos, eu não quero perguntar qual é o seu pecado, mas eu quero te dizer, se pela fé você vir aqui confessar, o Senhor vai começar a mudar o seu cativeiro, vai mudar como mudou a minha casa, vai mudar como mudou a vida de Davi, porque a descendência do próprio Jesus, que também morreu na cruz pela espada, vem da descendência dele. A maldição continuou na família de Davi, mas eu quero te dizer que ela cessou nenhum. Ela cessou quando aquele foi e pagou o preço da morte, e tirou da mão de Satanás, no qual te deu a autoridade de você quiser entregar o pecado que te afasta do Senhor, para que Ele possa te libertar e começar a te conduzir em caminhos verdejantes. Eu te convido aqui à frente. Não quero saber do seu pecado, só quero saber que precisa entregar. Aleluia. Entrega, confesse, mas confesse com detalhes. Confesse o que foi feito. Confesse o que foi feito, que o Senhor vai começar a te libertar. Harabaxê, canta lamas. Oh, aleluia. E as músicas? Tem musiquinha, né? Música. Senhor, que nós possamos sim nos perdoar, Pai. Primeiro pedir ao Senhor, Senhor, que eu estou entregando a Ti, Pai, toda a minha confissão ao Senhor. Não importa, Pai, se é uma iniquidade, não importa se é um pecado de fornicação, não importa se é um pecado, Senhor, que transgrediu as leis, não importa se é um derramamento de sangue, não importa se é um aborto, não importa se é uma traição, não importa se é um adultério, não importa se é um roubo em negócios, não importa se eu passei alguém para trás, Senhor, que hoje eu quero entregar no altar do Senhor e dizer que o Senhor hoje não me pertence mais. Esse lixo eu quero tirar da minha casa. Esse lixo não quero mais trazendo os bichos, as maldições, as doenças, o medo, a soberba, tudo que vem. Hoje eu quero que cesse nas nossas vidas. E você que está aqui à frente, começa a confessar ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para te perdoar, porque Ele pagou. Porque a Bíblia diz que Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído pela causa das nossas iniquidades, os nossos pecados que nós sabíamos que era. Mas o castigo que nos traz a paz hoje, a partir de hoje, está sobre Ele, e sobre as pisaduras eles serão sarados. Quero viver perto Confesse. de Ti. Não importa. Sei que és real. É melhor você confessar como fez. Em mim.
do que você às vezes roubou a mulher de alguém. E você acha que vai ser feliz? Confesse para o Senhor que você roubou a ovelha de alguém. Não importa se a pessoa é crente ou não. Aleluia. Fale com Deus. Santo, santo. Deus está te perdoando nessa noite. Poderoso, grande eu sou. Fala para Deus, Senhor. Eu adulterei para Deus. Eu pequei. Não há outro. Talvez você não fez o aborto, mas você teve vontade de fazer. A vontade já é um ato. Às vezes você não fez, mas você quis fazer. Peça perdão para Deus. Peça perdão para o Espírito Santo. Quero estar perto de Tem mais gente aí que você precisa vir no altar, viu? Mundo amar. A tua chance é hoje. Ele fica ver ossos secos. Você precisa confessar para Deus. Para Deus. Nenhuma só voz. Até o julgamento que você julgou. Aleluia. O Fábio, a hora que ele está testemunhando, confesse para Deus que você julgou. Poderoso, não saia da casa do Pai sem pedir perdão. Que é digno, não há outro. Peça perdão para o Senhor. O grande eu sou. Perdoa teus filhos. Aleluia. Santo, santo. Vai perdoando, papai. Poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou, o grande eu sou. Aquele que confessa alcança o perdão. Montanhas vão cair, demônios fugirão. Quero que venha aqui, ó. O Caio, o Gabriel e a Manu, vem aqui na frente. É o Rei dos Reis, não há poder maior. Nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou. A partir de hoje, Deus manda profetizar sobre a vida de vocês, que vocês vão frutificar. Fruto no profissional, fruto no sentimental. Desce lá com teus filhos. Desce lá, Fábio. Vem, Leila, vem aqui com seus filhos. Vem, Laura. Você faz parte do Caio. Você é a carne da carne dele. Eu quero declarar sobre esta família que ninguém, nem o diabo não vai mais abortar nenhum projeto. Que o diabo não vai mais abortar os planos que Deus tem para esta família. Eu quero declarar sobre vocês, ó, que vai ter pedido de perdão. Eu quero declarar sobre vocês a paz. Eu quero declarar sobre vocês a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero declarar sobre vocês uma bênção tal, novas memórias. Eu quero declarar sobre esta família uma família de sacerdote, de levita, uma família de pastores, porque Deus tira mesmo do lixo, do monturo, da cinza. Ele não chama os capacitados, Ele capacita o escolhido. Vai abençoando a vida deles. Pode profetizar, missionária, sobre a Leila, sobre o ventre da Leila. Unge o ventre dela. É esses que Deus usa. O Marco Feliciano, ele contou um testemunho que a mãe dele tentou tirar ele, e ela chegou a sangrar. E olha o pastor que ele é. O diabo não vai mais abortar os teus projetos. Essa culpa não vai mais abortar. Vem com o teu marido, Dani. Vem do lado do seu marido. Deus está perdoando vocês aqui.
Deus livra. Deus é um Deus de livramento. Vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Libertação Rei é dos assim, não é Reis. roda-roda não. Montanhas Libertação é vão você cair, pensar. demônios fugirão. Tem mais gente aí que Deus está te chamando, viu? Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis, montanhas vão cair, demônios fugirão. Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis, montanhas vão cair, demônios fugirão. Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Tem famílias inteiras aí, ó. Famílias inteiras. Pai, mãe, filho. Que Deus vai livrar do cigarro. Famílias inteiras. Cadê você? Você quer vir aqui receber a bênção? Obreiro nenhum chama não. É a pessoa que tem que querer. Aqui é a primeira alma. Unge ela aqui, missionário. Deus vai livrar. Não olha para o pecado do irmão, não. Olha para o teu. Olha no espelho e olha para o teu. Tá? Tem mais gente aí. Você quer ser liberto do cigarro? Esse pecadinho esse, que está te comendo pela perna. Deus está te livrando, ó, da enfermidade no pulmão, de um carcinoma no pulmão. Você quer? Vem aqui, ó, desse lado aqui, ó. Quem quer se libertar do cigarro é desse lado aqui, ó. Aqui, ó, os missionários vão ungir. É só para ungir os missionários, porque não dá tempo de entregar os mantos agora. Ungir elas aqui, ó. Deus quer livrar do pulmão. Famílias inteiras, aqui, ó. Essa família aqui, ó. O Espírito Santo, ele não se engana. Ah, eu tenho vergonha. Não se envergonha, não. Quem nunca? Ai, quem nunca? Você que está aí e você fala assim, ó, eu não resisto uma gelada. Tudo me é lícito, tudo me convém. Você abre a primeira, na segunda, depois você quer chapar. Já está chamando Jesus de Genésio. Cadê você? Deus quer te libertar. Deus quer te dar o vinho do Espírito. Taças de ouro. Tem alguém corajoso que fala, eu quero me libertar? Da maconha, Deus quer libertar. Do cigarrinho, do capeta. Deus quer te libertar da cocaína. Deus quer te libertar da pornografia. Ah, ninguém vê, mas Deus vê. Te livra do câncer da próstata. Unge eles que Deus vai libertar eles. Olha que corajoso eles, hein? Isso que é coragem. Isso que é coragem. A última oração, elas estão orando aqui, ó. Que eu quero fazer. Você que está com uma mágoa no teu coração e você não consegue se libertar. Tem mais um pedacinho no meio aqui, ó. Em frente ao irmão Marcelo aqui, ó. Tem um ladinho para você aqui, mágoa. Tua diabetes está alterada, teu colesterol está alterado, está tudo alterado na tua vida. Sabe por quê? Mágoa, caroço, está sim teu coração, teu corpo. Quem quer libertar? Vem, minha querida. Vem, filha, vem se libertar. Corajosa, vem. Quem é aqui nesse meio aqui, ó. Vem, filha, vem. As missionárias vão ungir vocês aqui. Vem, missionários, trabalhar. Os obreiros, vem tudo aqui. Mágoa. Mágoa talvez do pai, da mãe. Está na hora de dar aquele abraço. Vem aqui, ó, menino. Eu quero que vocês tenham um aperto de mão aí, vocês dois. Que agora hoje Deus vai virar uma página.
Dá um abraço nela. Deus está virando uma página para ambos. E Deus é fiel, né? Não deu certo, mas vida que segue, amém? E Deus sabe o futuro, Deus sabe, amém? Vida que segue, você está precisando desse abraço, tá? Você tem uma mágoa lá no fundo. Pai, dá um abraço nele, Fábio. De pai. Fala assim: eu perdoo o meu pai, fala, que não me quis, mas o meu pai do céu, ele me quis. Abraça aí, ó. Não há ferrolho. Pode louvar que Deus está fazendo obra aqui, hein? Nem portas que se fechem. Deus está tocando aqui, ó. diante da tua Deus está tocando a tua nuca. E não há doença. Só coloca a mão só na nuca dela. Nem culpa Aqui, ó. que fique. Fecha o olho. Fecha teu olho. Fecha. Fecha. Toda enfermidade na nuca. Vai repreendendo agora. Sai. Fecha o olho, irmão. Fecha o olho que Deus quer te libertar. Até a raiz do cabelo. Põe a mão na cabeça dela agora. Fecha teu olho, querida. Deus vai te libertar. Deus vai te libertar. Ele te liberta. Seja livre para virar essa página hoje. Vai virar a página. Deixa as missionárias trabalhar lá. Deixa Deus usar vocês. Um dia o Fábio não quis, não conseguiu cuidar, mas hoje ele consegue cuidar dos filhos que alguém não quis. Como que é as coisas, né? Sabe que Deus está falando para mim? Que Ele está curando o câncer hoje. Doenças que o médico não diagnosticava, mas que Deus está limpando o seu organismo hoje. Sabe aquela dor que está pressionando? Às vezes doía a perna, às vezes outra. Era um demônio de um câncer, mas Deus está repreendendo hoje. Está desatrofiando. E quando você libera perdão, tem chave descendo do céu. Somente um abraço. Eu estou orgulhosa. O Fábio foi corajoso de falar, expor a vida dele. Ele está gastando a vida dele com o evangelho. Talvez eu não teria essa coragem. Do caminho, endireitando as veredas. Não leve para embora esse abraço. E cada vez mais Deus, Ele quer. Não importa se a tua mulher não quer. É você e Deus. O que importa você e Deus. Obedeça a Deus. Nele o meu prazer está. Tá aliviado? Eu não sou digno de desatar. Tem página virada hoje. As tuas sandálias. Tem página virada, filho. Você vai ver o que Deus vai fazer. Nele o meu vai desbloquear tudo. Ele é humilde, humilde. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Deus está curando. É Ele. Fábio, vem cá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Hoje o diabo vai perder. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Abraça ele. Perdendo tudo por amor. Abraça ele, Caio. E com alegria, o dono dos meus dias. Vamos derrubar um de Satanás hoje. Estou preparado. Hoje o diabo vai perder. Abraça o irmão Dair.
endireitando. Vai abraçando aí, ó. Hoje tem perdão. E cada vez mais diminuindo, pois o que importa é que ele cresça. Meu prazer está. Você quer seu ministério Eu não sou bombando? digno de desatar as tuas sandálias. Chega do diabo reinar aqui. E nele Dá um abraço nele aqui, ó. meu prazer está. Aquele dia ela cadê a Laurinha? Laurinha, vem aqui, ó. Abraça aí. Esse Satanás não pode ficar aqui. Pede perdão pra ele, pede perdão os três aqui, ó. Aqui não, Satanás. Por ele que eu estou gastando a minha Abraça. vida. Foi mal entendido. Perdendo tudo. Vocês são do altar. por amor Vocês são do e altar. com alegria. As portas vão se abrir, meu irmão. Todos os meus As portas vai. Deus vai te levantar. Você não é. Por ele que eu estou gastando Vem aqui abraçar o irmão daí. a minha vida. Pede perdão pra ele. Pede perdão. Pede, filho. Perdendo tudo com amor e com alegria. Inimigo aqui não reina, não. Dono dos meus dias é ele. E é ele. Deus está aqui. Por ele Deus que está eu aqui. estou gastando a minha vida. A partir de hoje, vocês dois juntos no Perdendo altar. tudo por amor e com alegria. O dono dos meus Abraça ele. dias. Pede perdão. E ele virá. Hoje esse capeta caiu. Soberano em poder, ele virá. Está nele, deixa ele entrar. Confie em tua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Eu sabia que Deus ia fazer. Deixa ele entrar. Deus é bom. Confie em tua recompensa. Não sei se eu vou conseguir terminar de pregar. Tô sentindo Deus abrindo porta. Por ele que eu estou gastando Da minha vida. Labraxereca, baxiribicanta. perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. E é ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, ele virá. Soberano em poder, ele virá. Meu Deus. O governo está nele. Deixa ele entrar. Espírito Santo. Confie em tua recompensa, ele virá. Hoje tudo muda a história. Soberano em poder, ele virá. Tô arrepiada, Senhor. Ó. O governo está nele. Deixa ele entrar. Deus está curando almas. Confie em tua Agora a gente pode subir no altar em paz. ele virá. Aleluia. Soberano em poder. Labaxereca, Ele maxuri, me canta, virá. labaxia. Labaxeca, machana, baixu. O governo está nele. Lerebaxui, canta, labaxia. Deixa ele Irmão entrar. Dair, Confie as portas vão se em tua abrir. recompensa. Eu vi Deus abrindo uma gaveta. E nessa gaveta tinha um papel. E Deus vai autorizar Minha vida, os teus projetos. perdendo tudo. E Deus manda dizer: se alguém te chamar de bobo, diga não. Eu tenho o sangue de Cristo. Donos dos meus dias. Porque nessa noite Deus está fechando a boca do leão. Ele, Se prepara. por Porque ele. Deus hoje te tira e te volta no trono. Como fez com Davi. Hoje é a tua noite. E para tu saber que é Deus, só tu sabe como tu chegou aqui. Só você sabe como tu chegou. Mas Deus manda pregar a tua empresa na parte de segurança. Deus está levantando nessa noite. Assim te diz o Senhor.
Por ele, eu fala, estou diga, vou encerrar. gastando a minha vida, Eu vou encerrar, irmão, já passou da hora. perdendo tudo por amor e com alegria, Que leveza, né, Murilo? dono dos meus dias. O inimigo está com a raiva de nós. Hoje, se ele pudesse, ele arrastava a nossa cabeça. Ele virá, Está com a raiva de você estar junto aí. Olha lá que bonitinho. ele virá. Mas hoje, a hora que eu entrei na igreja, eu falei, hoje eu cato esse capiroto pro cabelo. Ele virá. Chega de sofástia e não tem atitude. O governo está nele, deixa ele entrar. Confia em tua recompensa. Vai mudar tudo, vai melhorar tudo. As coisas vão fluir. Soberano em poder, ele virá. O governo está nele, deixa ele entrar. Confia em tua recompensa, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Enche, missionária, enche. Dono dos meus Deus quer te encher, mulher. Enche, filha, enche. É do alto da cabeça a planta dos pés. Abraça ela, Edilene. Lá, ó. Abraça a missionária Sandra lá. Abraça você. Enche ela. Deus quer te usar para encher ela. E Deus manda dizer, missionária, guarda o lugar do teu marido, porque Deus vai trazer. Está chegando a hora. Você já foi usada para tantas famílias, e Deus manda dizer, está chegando a hora do meu servo. Perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o dono dos nossos dias, Pai. Senhor, e nós sabemos, papai, que o Senhor está no controle de tudo, e o Senhor preparou esse dia para nos perdoar, papai. Para nós poder perdoar, Senhor, aquele que nos ofendeu, aquele que nós achamos que nos ofendeu, Pai. Mas na verdade era tudo isca de Satanás. Mas hoje eu creio no teu nome que tudo foi quebrado, e mais uma vez o inferno perdeu, mais uma vez Satanás perdeu essa guerra, porque o sangue de Jesus prevaleceu. O sangue de Jesus prevaleceu mais uma vez. Senhor, obrigado por este culto. Senhor, a semana não acabou, mas se tivesse acabado aqui nós já estaríamos felizes, porque a tua recompensa é isso, é viver pelo teu chamado, é viver a tua glória, é viver o teu poder, é viver aquilo que o Senhor quer para nós. E para viver isso, papai, tem que perdoar, tem que sacrificar, tem que confessar. Senhor, então por isso guarda-nos, Senhor, leva-nos em paz, e que nós podemos confiar cada dia mais na tua palavra e na tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite, por este dia. Eu creio, papai, que a semana não acabou, e ainda as portas vão se abrir. A semana ainda não acabou, e eu creio, papai, que vai ser destravado tudo aquilo que estava travado no reino espiritual, porque hoje Satanás perdeu mais uma. Oh, aleluia. Espírito Santo, fica conosco. Aqueles que vão de a pé, de carro, Senhor, aqueles que vão de ônibus, de Uber, de circular, papai, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Nos leve em paz, e que se o Senhor não voltar domingo, estaremos aqui novamente. Amém. Domingo, culto da família, e vai ter uma cantora aqui, Thalita Fernandes, uma bênção. E vai ter uma missionária Canela de Fogo também, trazendo a palavra. Não deixe de vir, em nome de Jesus. Enquanto o Mateus estava orando, Deus me deu uma visão de uma pessoa que tem uma tatuagem nas costas, e essa tatuagem é de um palhaço, um palhaço, e o Senhor está dando um livramento. Vocês podem bater palma para Jesus? Faz a conchinha. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doce consolação do Espírito Santo esteja com a amada igreja. A igreja diga: está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus.